Fala, galerinha do bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Finalmente eu vou trazer aqui o review do meu equipamento aí, né? Foi feito aí pelo Zoom Garage. Claro que quando eu digo feito, eu digo que ali tem coisas que eu comprei as coisas e ele montou para mim, né? E muitas outras coisas são importantes dizer aqui nessa primeira parte introdutória. O Uso Garage, ele já, além de piloto virtual, que quem não conhece, dá uma pesquisadinha, vai entender quem é o Henrique Mandzuki. E já faz manutenção em equipamentos há muito tempo, há uma longa data, não chegou agora, não é aventureiro, nada disso. E nós começamos essa brincadeira de Direct Drive, tem mais ou menos aí, além de toda a carga de conhecimento dele, tem mais ou menos aí 2 anos aí, 2 anos não, quase 2 anos. Nós fizemos o motor Direct Drive com motor escovado, que tem vídeo no canal. Ele fez manutenção no meu Frex, que foi um dos primeiros lá em 2005, alguma coisa aí. Apesar de não ser um coluna direta, ele tinha o conceito de linearidade, né? Testamos motores, né? Foram testados, compramos motores, encontramos também motores da Polycomp, testamos. Então, não foi uma coisa assim do achismo, tá? Foi muito estudo e conhecimento. Então, eu ouço às vezes pessoas tentando entender. Ah, não, mas o Henrique ele vai lá, ele produz, ele desenvolve também, mas ele pega e faz aquilo que facilita a vida do pessoal do DAI, né? Essa galera do faça você mesmo, que é a qual eu me apaixonei por essa característica do faça você mesmo, pela liberdade, pela possibilidade, por a gente poder fazer no formato que quisermos. Cara, isso é extraordinário. Isso para mim é impagável. Mas tem as suas vantagens e desvantagens. Eu vou falar, né, no vídeo todo aí bastante sobre isso. Uma das desvantagens é que você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento, tem que ter expertise em algumas coisas. Por exemplo, em soldar, ter contato, conhecimento ou saber para fazer peças, cortes, desenhos. Não é tão simples quanto parece, né? Fazer um suporte, mais que você tenha o desenho, você tem que ter alguém para fazer. Mas se você não tem o desenho, você tem que achar alguém para fazer o desenho. Então são muitos fatores. Mas é a ideia desse vídeo aí, essa introdução. Primeiro é para agradecer ao Henrique aí por ter aceito aí essa loucura de fazer essas coisas, né? Eu acho que nem é loucura não, foi uma coisa bem interessante. Agora ele também faz aí, além das manutenções nas bases, ele faz a montagem aí de Direct Drive para quem se interessar. Uma ressalva aqui, tá? Que já me perguntaram. Tem isso. O Henrique dá garantia do serviço dele. Todo o restante das outras coisas, você tem que saber o que você está fazendo. Agora, você também pode chegar para ele e falar, cara, eu quero um equipamento assim, assim, assim. Ele tem lá as regras, ele tem lá a conduta, ele já tem. Quando eu digo regras, por exemplo, ele já sabe que motor usar, porque ele já testou vários. Então ele sabe que, olha, esse motor é legal, esse motor não é legal, né? Então por isso que eu te falo, às vezes você pode chegar e falar, olha, eu tenho tudo aqui, tenho um motor, você monta para mim? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí é só você conversando com ele. O contato dele está sempre na descrição dos vídeos, né? Desse vídeo tá aí o contato dele. E na introdutória também, você vai ver que na introdutória tem lá o WhatsApp dele. Então você entra lá, conversa com ele e, se for o caso, aí faça o seu brinquedo. Mas uma das desvantagens do DY é que quem está fazendo tem que estar sabendo o que está fazendo. É uma desvantagem e que aí o Zoom Garage amenizou essa desvantagem aí, pelo menos no meu caso. Tem outros também. Lembrando, galera, na descrição do vídeo tem o grupo do Telegram. Nós mudamos do WhatsApp para o Telegram porque muitas informações de DAI se perdiam e tem muito conteúdo a ser apreciado lá. Então, se você se interessa, quer participar desse grupo, né, do DAI e do AV, tem espaço lá tem a galera que monta também, tira dúvida e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar o vídeo. Bom, eu vou começar pelo ponto principal aqui, que eu acho que é o EMC, né? Deixa eu abrir ele aqui, tem muitas perguntas sobre ele. Bom, eu não sei aí qual é o equipamento que você tem, se você mesmo montou, se você está montando. Então, tudo que eu falar aqui
é baseado em cima das características de montagem com o Henrique Mandzukic, o Zuc Garage, ok? Então eu sigo as orientações baseadas em coisas que ele me passou, em estudos, em coisas que eu aprendi. Lembrando que eu mexo no EMC desde da ITS3. Quem me acompanha no canal sabe que eu passei no projeto da ITS3 lá. E lá era esse software, só que ele tinha muitos outros recursos. Por quê? Porque lá o desenvolvedor lá, o que tinha o direito lá das bases, ele do F4R no caso, ele tinha o software para ele, só que naquela época era feito em cima de Arduino, tá? E agora não, a gente não faz mais em cima disso. Bom, enfim, isso foi um outro momento. Então a primeira regra aqui, eu tenho que calibrar, tá? Uma coisa que acontece, ele não é autocalibrável, eu calibro ele. E é bem simples. Se você olhar na minha tela, eu acabei de ligar o EMC, ele está com o volante virado para a esquerda e parado. Então o que eu vou fazer? Eu vou virar para o lado em que ele aponta que é para a esquerda. Já calibrou. A hora que ele dá aquele salto ali, ó, tá calibrado já, tá? Aqui acabou. Eu não preciso mais fazer a calibração. Existem configurações que são importantes. Aqui lembrando que quando você faz o controle, o controle. Quando você faz a montagem, você tem duas placas. Lá você tem a STM32 e você tem a VESC. Um controla. Na verdade, eles trabalham em comum, né? Uma controla informações, uma controla o motor e a outra em cima disso faz o controle dela. Então aqui já está com o VESC Encoder, com a CANVESC, que foi uma coisa muito importante ter a CANVESC, porque a CAN ela melhora o processamento. E a gente sabe que esse tipo de equipamento isso é muito importante. É por isso que eu falo. Tudo neste equipamento, né? Eu pedi para que fosse assim, tá? No caso ali da CAN, da VESC, não, o Henrique ele já monta assim, isso aí já é capricho dele, né? E eu sei o quanto ele teve de luta para tudo isso estar funcionando. Quando eu digo para vocês a questão do full torque, para esse equipamento estar nessa condição, e quando eu digo full torque é o seguinte, galera, eu consigo subtrair total potência do meu motor, tá? Então eu consigo de um motor de 18 Nm obter 18 Nm de entrega. Você usa isso? Nem em sonho, nem nas loucuras mais loucas da minha vida seria capaz. Mas por que eu pedi isso? Por que eu falei para ele para deixar nessa condição? Tá? Porque assim, lembrando quando o Henrique faz a montagem para você, se você não tem conhecimento de algumas coisas você não pede, ele vai montar o padrão, tá? Que é o que todo mundo faz. Mas existe essa possibilidade do full torque. Isso para mim é muito importante. Por quê? Porque existe uma coisa chamada mínimas forças, ou mínimo force. Se você olhar aqui o eixo de mínimo força, eu não uso ele. Tá? Eu uso aqui o strength, tá? A força. E aqui, isso aqui não reflete as minhas configurações. Tá? Porque isso aqui vai mudar dependendo de carro, de pista, de simulador. Por exemplo, se eu for usar o Automobilista 2, hoje, com a build que está lá, a configuração que eu utilizo é essa aqui. E você vai ver que eu estou usando filtro para dedéu. Por que eu estou usando tanto filtro assim no Automobilista? Porque o Automobilista ele tem embutido nos eixos dele muitos efeitos placebos. Em outro momento eu trago vídeos falando sobre o que é esse efeito placebo. Então ele atenua muita coisa. Porque veja, não tem como fazerem um equipamento desse pensando... aliás, não tem como fazer um jogo desse pensando em um só equipamento. O equipamento de todo mundo é diferente. Tem Logitech, tem Fanatec, tem Trustmaster, tem T150, tem T300, tem T500, tem... Cara, tem muita coisa. E agora Directs e Directs e Directs Drives. E aí entra aquela questão, né? O meu é melhor, o seu é melhor. Não, que o meu é melhor. Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma ferramenta, eu tenho que ter um software que me permita fazer configurações que eu ou dê ganho ou amenize, ok? Para quem acompanha, eu inclusive recentemente coloquei um vídeo lá no grupo dos inscritos, lá agora está no Telegram, tá? Deixei até na descrição
tá na descrição aí do vídeo. Que, inclusive, essa última build lá da Fanatec e tal. E o que eles mais procuram lá? Suavidade. O que todo mundo procura? Suavidade. E é plausível porque isso. Porque, lembra, eu fiz um vídeo, eu falei sobre quando você está falando em force feedback, essas forças, todos esses eixos são como se fosse o equalizador lá do seu som. Né? Quando você tem um som bom, com ímãs bom, com qualidade, bem montado, um pouco você tem muita qualidade. E isso aqui foi montado para ter muita qualidade. Né? É perfeito? Claro que não. Tem falhas, é evidente, porque não existe nada perfeito. Mas perto do que eu já tive a oportunidade de experimentar, esse aqui é o meu suprassumo. Aí já fica o recado para quem pergunta para mim, é tão bom quanto o XYZ? O meu é melhor. Simples assim. Tá? Por que é melhor? Porque montou como eu queria, nas configurações que eu queria, com a liberdade que eu preciso, para eu usar como eu bem entender, sem ninguém limitar meu firmware. Ou se ninguém, como já aconteceu em grandes empresas aí, limitar minha potência por firmware. Aqui não. Claro que isso exige a minha responsabilidade, exige um cuidado da minha parte, exige muitas coisas, porque a partir do momento que tudo que foi feito aqui, a responsabilidade é minha. Ok? Eu vou fazer, no vídeo vai ter eu andando, acho que no iRacing só, mas eu não vou fazer muito detalhe, porque depois eu vou trazer muito mais conteúdo. Eu ficaria horas falando aqui, falando e não ia resolver muita coisa, mas eu quero mostrar aqui umas coisinhas para vocês. Então, eu já falei para vocês sobre a constante, sine, spring, square, triângulo, vocês já sabem disso. A pergunta é, você usa todos os eixos? Não, por exemplo, eu tenho uma configuração aqui, dependendo do carro que eu vou usar, né? No Assetto Corsa, por exemplo, eu gosto muito disso aqui, ó. Eu uso essa configuração, exatamente essa aqui. Aqui na parte de force feedback, o meu padrão é esse, tá? É 100% de força e a trava em 20%. Por que a trava em 20%? Eu uso... é uma coisa minha, tá? Eu uso um aro de 300 mm, então eu deixo uma margem de 20% ali, eu acho que fica uma pancadinha bem interessante, tá? Ele dá uma resistência legal. Por que raios eu uso 100% aqui? Como eu disse, eu queria full torque. Dentro daquela eletrônica, dentro daquela caixinha preta que vocês viram, eu vou depois mostro para vocês, tem uma fonte para aguentar eu usar o máximo do meu motor e não aconteceu absolutamente nada. Tá? Então, o que eu quero aqui é dizer para o simulador que o meu equipamento está preparado para receber todos os sinais em 100% da sua capacidade. Isso é uma coisa diferente do que eu estar lá dentro do jogo e colocar para ele me liberar. Porque aquele 100% do jogo lá, não é que o sinal está vindo puro. E dependendo do simulador, quanto mais você aumenta aquilo ali, menos puro fica o sinal. Né? Eu quero receber o sinal o mais puro possível. Ok? O sinal de force feedback. Então isso aqui é o meu padrão para todos os simuladores, todos, sem exceção. E aí eu vou variar. Isso aqui já foi um teste que eu fiz, tá? Então, dependendo do simulador, dependendo do carro, na maioria esmagadora eu uso isso. Porém, tem alguns efeitos que eu acho importante em alguns carros. Tem alguns efeitos que eu acho muito importante. Por exemplo, no R-Factor 2, eu tenho aqui essa configuração. Eu tenho essa configuração, exatamente essa daí. E por que eu uso Cine? O R-Factor 2, se você for ler sobre ele, você vai perceber que a malha viária, onde você passa lá, a sua roda e tal, ela ainda não está, como por exemplo no iRacing, no Assetto Corsa Competizione, ou mesmo no Assetto Corsa 1, com o sinal já na saída. Não, ele precisa ser codificado isso aí. Essa onda é uma onda. Se você zerar isso aí, você não vai sentir absolutamente nada da pista. Você não vai sentir zebra, você não vai sentir borda de canto de pista. Né? Você pode tirar ele e colocar os outros. Ele não vai entender. Ele entende o sinal Cine. Você pode mudar isso? Pode. Aí você tem que entrar lá na estrutura do jogo e mudar. Eu mantenho o padrão. Eu gosto dessa onda. Mas você pode pôr uma onda mais pancada, um triângulo. Que a onda, como eu já disse, você tem que entender que tipo de onda que está ali. Tá bom? Então você fala para mim, eu pus tudo no máximo aqui, tudo funciona? Não, não funciona. Eu testei 1 a 1. E se você tem dúvida do que eu estou falando, teste você também. Você não vai ter problema quanto a isso. Aliás, eu recomendo que você teste. Porque isso aqui é baseado em cima do equipamento de 18 Nm Direct.
Quando eu andava com policorreia, eu usava alguns outros eixos de algum outro formato para poder ter ganho naquela estrutura, tá bom? Então você tem que observar isso. Mas, por exemplo, eu tenho configurações, por exemplo, pro iRacing, por exemplo, que para mim já não é sem filtro. Eu já tenho um pouco de filtro, um pouquinho de frição, damper. Qual é a desvantagem de você colocar esse tipo de filtro? Dependendo do equipamento que você põe, dependendo de como está a sua estrutura montada, dependendo de como está a sua eletrônica, essa coisa toda, isso pode deixar muito letárgico o teu sistema. E aí, por que eu falo isso? Porque dependendo do motor que você está usando, ele tem uma natureza já inércia ele já tem uma natureza de ser lento. Não é porque é grande que é poderoso que não é lento, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que motores, em sua grande maioria, principalmente depois que a gente teve os OSW, pós-OSW, todos que vieram, eles falam uma coisa só: suavidade, suavidade. E isso aqui é uma palavra de ordem. O Henrique montou esse equipamento com uma suavidade extraordinária. Né? Eu te diria que se você colocasse ele na mesma faixa de potência com qualquer outra marca, você não saberia dizer qual é qual. Duvido que você saberia dizer. Pelo contrário, talvez você consiga perceber nesse aqui mais detalhes. Por que isso? Veja, existem aquelas condições em que você... E isso me remete muito no policorreia. Você está andando na pista, aí você quer sentir mais a zebra. O que você faz? Aumenta o ganho. Hoje, claro, no Assetto Corsa você tem lá configuração de pista, né? Então você ganha, né? Você vai lá e aumenta para sentir a zebra. Aí é um canal. Aquele canal não é só a zebra, tem outras informações ali. O que eu quero, na verdade, é receber o mais puro possível o force feedback. Então, quanto menos efeitos, quanto menos eixos eu usar aqui e deixar o sinal puro, é mais saboroso. Porém, dependendo do carro, inclusive no vídeo vocês vão ver, eu tô com uma Lotus 79, não dá para deixar puro, é impossível, cara. Porque ele tem, as mínimas ficam de uma forma exuberantes. Então ele pula muito. Então você tem que ir dosando, tá? Então é muito importante que o software tenha isso. Como eu já disse no primeiro vídeo, você tem VNMs, tem várias outras. Eu já gosto, já conheço, sei como funciona, então para mim hoje o MC é legal. Tenho muita vontade de experimentar o OpenFF Board, quem sabe no futuro, né? Eu sei que o Henrique também está estudando sobre isso. Futuramente, o que me faz lembrar que essa eletrônica que eu tenho aqui hoje, eu posso pôr outros motores. Inclusive, se eu pegar um outro motor para teste, vocês vão perceber que eu vou estar com a mesma eletrônica, com a mesma fonte, porque eu já pus uma fonte preparada pensando no futuro. E eu posso colocar aqui 20, 30 Nm sem problema nenhum. A necessidade? Duvido. Eu não consigo nem usar o que eu tenho aqui em torque, em força, tá? Então, esse é o software. Agora eu quero mostrar para vocês, nessa segunda parte aqui, eu quero mostrar para vocês a segunda parte, em cada um dos meus simuladores, como está a configuração lá dentro. Então, eu tenho aqui a minha configuração, não é bem padrão, eu não gosto de coisas padronizadas, eu acho que cada um tem que criar o seu padrão. Então você vai lá e vai fazendo as suas configurações. Galera, vai uma ressalva. Se você pergunta, quando eu falo que esse, pra mim, é o melhor, porque ele é o meu. Tá? De repente você pode experimentar e falar, puta, odiei, eu quero tal marca, tá? Porque se você entra num grupo e fala assim, cara, tô atrás de um Direct Drive, qual eu compro? Aí todo mundo vai dar sua opinião. Por exemplo, se você perguntar para mim qual é o melhor Direct Drive do mercado mundial, global, pelas mídias especializadas e principalmente pelos próprios pilotos de Fórmula 1, eu te falaria que seria o Leopold Nar. Não por conta da eletrônica, que ela é até simples, mas por conta do motor que está ali. Motor define o quão bom isso vai ser ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo, quem monta, a montagem, a eletrônica envolvida. Cara, a VESC, ela é surpreendente o poder de controle dessa VESC, tá? Aí tem aquela outra coisa que me falam, me perguntam. Ah, mas poxa, não é uma empresa que está fazendo, é um DAI.
Não sei se vocês acompanham como eu já acompanhei, mas já vi muitos e muitos casos em que o que salvou a vida de muita empresa aí, um volante, foram os DAI. Porque o cara comprou o volante, desmontou ele inteiro e falou, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, esse motor que é bom. Para quem não sabe, a Fanatec 2.5 com o motor servo surgiu depois que lá no GT Plant, um dos caras lá que é engenheiro, desmontou e colocou um servo motor controlado. Eles não tinham como fazer isso. Tá? Então, não menospreze DAI. Eu falo isso para as pessoas, não menospreze. Claro que você não é obrigado a ter, mas assim, é importante você saber que não existe uma... Eu acredito que não se coexista, né? Um exista sem o outro, eles se coexistem na verdade, tá? Mas eu prefiro porque me dá liberdade e eu posso montar no poder que eu quero. Vale lembrar que motores como esses que eu tenho, que o Henrique monta, são motores industriais, eles são projetados para trabalhar com cargas absurdas, tá? Mas, como eu digo, você pode usar qualquer motor? Claro que você pode. Um motor qualquer? Jamais. Seguinte, eu vou passar um pouquinho mostrando as minhas configurações que eu utilizo, tá? E falar um pouquinho de cada uma delas. O Assetto Corsa, eu recomendo para quem não está usando aí, que use o Content Manager. É muito, muito bom. Facilita demais todo o processo. Eu acho ele fantástico, já uso há muito tempo. Então, as minhas configurações ideais para mim, eu uso um ganho de 8%, nenhum filtro ativado. Efeito de zebra, eu deixo 10%. E vou ter que diminuir um pouquinho, porque dependendo do carro fica bem complicado isso aqui. E efeito de ABS, eu gosto, tá? Tem gente que não gosta, então aí é de cada um. Essas são as configurações que eu utilizo no Assetto Corsa. Vamos no Competizione, vamos dar uma passadinha lá e eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar um a um, e aí vocês podem ter ideia de como é a minha configuração. Bom, no Assetto Corsa Competizione tranquilo, tá? Ganho 8%, muito bom. Eu não uso força mínima, amortecedor. Lembra que eu disse? São sinais, são canais. Se eu começar a misturar vai ficar horrível. Amortecimento dinâmico eu uso. Estou fazendo um estudozinho sobre ele. Tá bom como tá. Então essas aqui são as minhas configurações para o Assetto Corsa Competizione. O automobilista, galera, dependendo do carro, o 8 já fica com... Além de eu usar pouco aqui, eu tenho que também dar uma filtrada lá. Ele tem muita coisa embutida que eu te dizer que tira um pouco a questão do que é... Não é real não, porque não existe, a gente tá falando de um jogo. Mas ele exacerba muita coisa. Então, realmente tá bom. Nossa, eu achei um ponto legal para ele. Ele tem uma característica que eu acho muito superior a todos os outros. A questão de entender, interpretar o grip nele é fantástico. E quando você interpreta isso, conforme o pneu vai desgastando, eu fiz algumas corridas longas para desgastar pneu, é muito fácil perceber que o teu carro está passando do limite, que você já passou do limite, que você já não tem pneu, sabe? Eu achei uma das reações mais naturais dos simuladores que eu já testei, dos que eu ando, né? Ele tem isso. Porém, a quantidade de filtros embarcados, então você tem às vezes no mesmo eixo, o iRacing também tem isso, então vários tem, né? Mas no caso desse aqui, o iRacing talvez nem tanto, mas esse aqui é bem exagerado. Minha opinião é que ele é bem exagerado. Vamos por... Bom, esse aqui, meu xodó, né? De longe meu xodó, mas torço muito por ele, né? Bom, na verdade o R-Factor 2 ele já começa a ficar um pouquinho mais complexo. Ele não é tão simples de você simplesmente pôr um padrão e ele manter para a maioria dos carros. Muito parecido com o que o iRacing tem, mas por exemplo, eu não gosto de deixar o cara específico em 100%. Muita gente faz isso e põe por padrão aqui o force feedback. Eu gosto de mexer em cada força, em cada carro, na sua força. Isso para mim é muito importante, porque pilotar um Shelby Cobra, ele tem uma entrega de força diferente de você pegar ali um Honda NSX, que é um carro solto o tempo todo. É menos bruto, mas é solto, né? Ou você pegar um GT3, uma M4, sei lá, uma GT4, um Fórmula. Então para mim é muito importante isso aqui, tá?
Neste carro em específico que eu estava pilotando, nem lembro qual que era, eu uso 12%, mas na maioria eu uso 10%. E o Smoltion aqui, ó, eu deixo em 7%. Lembrando que quanto mais, você vai ter muito menos force e mais letargia. Bom, quem já conhece o R-Factor 2 não precisa falar sobre isso. Por que eu não deixo em 0? Porque as mínimas ficam tão nervosas, tão bravas, que aí eu tenho que diminuir muito. Aí eu começo a perder quando eu entro na curva, que eu vou fazer a ancoragem, o grip do carro, eu começo a perder esse efeito, ele começa a ficar mascarado. Então eu gosto de andar um pouquinho com 7, porque quando eu passo na zebra, a zebra não fica arrancando o volante da minha mão, pelo menos eu sei que ela tá ali. Eu acho legal zebra, não é que eu sou contra a zebra, mas nem toda zebra tá lá para fazer algum estardalhaço no teu volante, né? É que a gente acha que toda zebra tem que fazer barulho, e na verdade não é assim. Vamos lá pro... Já passei por todos? Eu acho que só falta o iRacing. Vamos lá, o iRacing eu vou mostrar, porque o iRacing tem umas coisinhas para mostrar lá, vamos lá. E chegamos aqui no... claro que eu pulei aí, né, o Race Room. Mas o Race Room... Deixa eu fazer um negócio aqui. É um negócio mais... Vou pôr aqui de lado, para ficar mais fácil para eu poder explicar. Mas quando tá falando Race Room, eu realmente não estou jogando faz muito tempo, então não faria muito sentido. Mas claro, se alguém aí quiser, eu instalo e vou lá e faço o teste. Galera, é o tipo de conteúdo que eu sei que é longo, que é demorado, que dá trabalho, principalmente para eu. Eu não sei se vocês gostam de algum vídeo. Ninguém gosta de vídeo longo, mas eu não sei fazer vídeo curto. Eu acho que o conteúdo tem que ser... Na verdade, eles são até curtos, perto do que eu gostaria mesmo de passar. Então deixa o like aí, compartilha. É sempre importante você divulgar. Comente, galera, comentem. Vão lá, escrevam pra gente. Esse é o espaço que a gente tem para debater. Vocês podem ir lá e comentar, porque muita coisa que vocês podem pôr pode me ajudar também. Né? Se eu ajudo vocês, retribua e ajuda também. E claro, considere aí fazer uma contribuição. É sempre bem-vinda, tá bom? Vamos lá então. Por exemplo, se eu colocar aqui esse iRacing alternativo, o que que ele é? Ele é eu uso muito ele. Nos testes que eu fiz, ele fica excelente nos fórmulas, né? Ele fica muito, principalmente os fórmulas mais robustos, né? Aí provavelmente eu vou usar uma força um pouquinho, como eu vou estar dando um ganho aqui, uma amenizada aqui no damper e no filtro, aí eu dou um pouquinho aqui. Outro que eu gosto de usar bastante nele é totalmente sem filtro. Mas aí totalmente sem filtro tem um pequeno problema. Você tem que diminuir. Porque a entrega ela vem muito pura, mas muito pura mesmo. Né? Ele não tem filtro, ele não é muito macerado em filtros. Aí eu dou um pouquinho de frição, né? Porém, corrigir fica mais difícil, tá? Você vai ter resposta o tempo todo, mas um carro que é muito reativo, para você ficar brigando com ele, né? Fica um pouco mais complicado. É possível, mas fica um pouquinho mais complicado. Agora, o que eu gosto bastante, uma configuração que eu gosto, é essa aqui com filtro. Porque eu não percebi o quanto de letargia realmente isso acrescenta. Mas pilotando, o tempo que você tem ali de direção, ela não fica tão rápida, mas ela não fica aquela coisa lenta, letárgica. Não, ela fica muito coerente. Então eu gostei bastante dessa daí, dessa configuração. É a que eu uso no iRacing. Provavelmente eu vou estar usando bastante aí nos próximos meses aí, né, que eu estiver usando. Eu acabo não usando tanto o iRacing e eu quero, no caso do R-Factor 2 aí, eu estou esperando um amigo meu chegar pra gente poder fazer umas corridas no R-Factor 2, mas eu quero participar de Endurance aqui no iRacing, que eu já participei e é muito bom, é muito bom. Aí tem aí o Lecão e tem o Anderson aí, que eu quero ver se eu participo com eles, tá? Então eu só coloquei para vocês terem um contraste do que como fica a minha configuração no simulador e como fica por padrão, vai, ali no EMC, tá bom? Isso, sabe? Eu acho que facilita. Show steering wheel, ok. Beleza, tá, beleza. Então assim, vocês vão perceber que as mínimas, elas estão na mão o tempo todo. Perceberam isso?
minha câmera que caiu. E são as mínimas. É muito, muito protuberante. Eu preciso de todas elas? Nessa condição? Não preciso. Mas o que acontece? Numa curva, por exemplo, aqui, ó, as máximas já são um pouco atenuadas para esse tipo de carro. É evidente que eu não estou tentando aqui replicar, né, a força que uma Lotus 79 teria, porque eu acho que humanamente, para mim, uma pessoa comum teria muita condição para fazer isso, né? Piloto, provavelmente um piloto profissional conseguiria, mas, né, tupiniquim aqui não ia rolar. Então, quando eu falo das forças mínimas, todos os detalhes, todas as irregularidades, tudo, absolutamente tudo, eu sinto. Mas tudo é bom? Depende, né? Mas as máximas, por que as máximas são importantes? Por exemplo, eu tô aqui, fiz circuitos de Vans Hatch, tô com uma Lotus. Quando eu chegar naquele ponto de frenagem, eu vou frear, eu vou entrar na curva. Quando você entrar na curva, você quer sentir o grip. É isso que você quer sentir. Junto com o grip, trabalha a suspensão, o pneu se movimenta, a pista tem ondulação, a pista tem várias outras coisas que interessam muito para você. Então você quer que isso seja algo potencial na sua mão. E outra coisa, é o tipo de configuração aqui, você tem que andar segurando, tá? Não dá, por exemplo, bobear, ficar aqui passeando com a mão, mãozinha leve. Não. Outra coisa que é muito importante que eu não gosto é isso aqui, ó. Você vai ver que ele não vai fazer o stall, né? Tem configuração para fazer stall? Tem. Eu gosto? Não. Aí entra uma questão muito pessoal, né? Porém, existem alguns equipamentos ou algumas configurações que você não consegue se livrar do stall. Ou seja, quanto mais ganho você dá, mais ele vai estolar e fica incontrolável. Eu já vi muita gente falar que essa coisa de fazer isso aqui facilita o processo de você realinhar o carro quando você freia. Pode ser, pode, mas eu prefiro muito mais ter uma configuração que eu sei exatamente onde eu tô pondo o carro e eu sei qual é a condição de resposta que ele vai me dar, tá? Então, claro, eu peguei aqui um carro que é absurdo as mínimas que ele tem, né? Eu já coloca isso porque dependendo do equipamento que você tiver, vai ser muita entrega. Você já vai achar que é um negócio surreal, né? Mas você percebe que no meio de uma curva as máximas não são tão protuberantes, não são tão saltadas, né? É claro, se der uma pancada aqui você vai sentir o que é uma máxima, né? Mas não é o que a gente quer. Aqui eu quero o que? Eu quero grip. Eu quero saber o momento que o carro está escorregando. E isso fica muito fácil. Quando você tem uma configuração assim, tudo fica muito fácil, né? Porque existe um risco muito grande de você passar daquela coisa do tudo 880. Eu tenho um limite. Se eu passo desse limite, eu tenho muitas máximas, mas as mínimas morrem. E sem as mínimas, amigo, você não vai sentir quando você perder o carro. Aí você tá aqui no limiar, aí você vai vir para baixo. Só que quando você vem para baixo, você consegue ter as mínimas mais saudáveis na mão, porém você perdeu a máxima, né? Então fica aquela briga, né? Aliás, nem é que você perdeu as máximas. Você desce muito, as mínimas morrem junto, né? E isso pra mim é muito importante quando estamos falando de simuladores, quando a gente está falando de refinamento, quando a gente está falando de acerto de carro. Cada detalhe que eu mexer numa cambagem, em qualquer coisa aqui, isso tem que ser muito perceptível na mão, né? Esse é o feeling, senão eu não vou ter feeling, tá? Então é importante, né? Isso complementa tudo que eu falei e expus aqui sobre por que esse equipamento tem full torque, por que ele tem um refinamento lá na controladora dele. Foi feito detalhes aqui que facilitam todas essas informações na mão. Vocês viram? Não sei se vocês perceberam, mas é um desnível? É, mas se eu estiver bobeando, ele solta na minha mão. Aí você fala assim, pô, mas aí para pilotar fica horrível. Aí é que tá. Não, por quê? Cada vez que eu passo num ponto da pista, eu sei que aquele ponto da pista é muito onduloso, eu vou pro lado contrário. Eu vou bater menos no chão. Um carro como esse, por exemplo, só de eu andar, ele fazendo esses bumping, ele bate o bico, ele estraga o bico. É impressionante, ele estraga o bico, né? Mas eu coloquei esse carro justamente porque é um carro mais complexo em questão de feedback, nessa coisa toda. Se você pegar um GT3,
Claro, vai ter uma configuração pro GT3? Sim, eu trabalho com umas, sei lá quantas configurações. E eu gosto, é uma coisa minha, de configurar cada carro com as características de cada carro, entendeu? Esse aqui é um Lotus, por exemplo, que eu gosto de brincar, mas eu tava olhando, eu fui ver como era o onboard desse carro. Realmente é um carro assustador, cara. No vídeo já te assusta, porque é um pneuzão largo. Outra coisa, a configuração me permite perceber essa diferença de pneu, sabe? Um pneu mais abaloado, mais emborrachado, ele é mais aquela coisa volumosa, né? É muita informação. Claro, num videozinho curto não dá pra passar todas as informações, não dá nem pra compartilhar tanto, mas no decorrer aí eu vou trazer bastante informações aí a respeito disso, tá? Então, quando eu tô falando do full torque liberado, é que em qualquer momento aqui eu consigo usar o totalidade. Se você parar pra pensar, vou mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Eu vou vir aqui. Eu não posso, por exemplo, nessa minha configuração, aumentar de 10 em 10. Um que eu aumento já muda o comportamento total do force feedback do carro. Entende? Claro que aí eu vou mesclar entre o trabalho lá no software, né, da MC, e aqui. Mas cada detalhe já vai me dar. Cada um que eu pulo ali já muda esse comportamento. Tá vendo essa freada? Né? O detalhe do pneu. Cara, isso aqui no R-Factor, por exemplo, eu tô testando aqui no iRacing, vou testar em... Mas no R-Factor você tem que andar e tomar muito cuidado em aquadradar o pneu. Porque você vai sentir aqueles pulos na mão que fica, dependendo do carro, fica insuportável. Mas é uma delícia. Confesso pra vocês que é maravilhoso andar com isso aqui. Esse carro parece um sapo, velho. A suspensão dele é muito rígida. E a gente tá falando de um clássico aí, né? Isso muda totalmente de carro para carro, tá, galera? Esse aqui é uma configuração que eu uso aqui para este carro, para encontrar as características que eu quero ter neste carro. E claro, consigo ter uma pilotagem legal? Consigo, mas o volante é vivo. Eu não posso ficar aqui correndo desavisado, com boberice, né? Porque dependendo do que você pegar, batuste, por exemplo, nossa, você tem que ficar ligeiro o tempo todo. Encostado no muro ali é bem complicado, entendeu? Facilidade para corrigir. Essa parte toda aí você já sabe. Eu não sei se isso fica fácil de perceber isso que eu tô falando, sabe? Porque sem estar aqui sentindo é mais complicado. E não adianta também eu colocar uma força aqui pra eu ficar porque isso não vai mudar o comportamento do que não se sente, né? Não vai aumentar as minhas mínimas, não vai aumentar minhas máximas. Máxima é uma coisa que você não precisa se preocupar muito, né? Mas as mínimas, elas são essenciais para um refinamento, para um acerto, para um detalhezinho pormenor, tá? Então, isso tudo se condiz a essa proporção. Tá, eu vou pegar um outro carro aqui, só pra gente... Aqui é para mostrar para vocês como é que tá. Eu sempre começo com o valor de 1.1. Então, eu vou, claro, andar, vou ver como é que tá o comportamento do carro. É um carro com mínimas mais atenuadas do que um Fórmula, por exemplo. Olha, eu vou te dizer que aqui já estaria bem interessante. As mínimas estão bem detalhadas. A ancoragem, né? Aquilo que foi para vocês que quando você chega na curva, você
você percebe o grip, você ancora o volante. Você sente a ancoragem dele. Você não sente aquela escorregação, entendeu? Aquela quebra, né? Você realmente encontra uma ancoragem. Claro, conforme vai desgastando, você vai perdendo essa ancoragem também, né? Você vai achando o ponto. Daria para dar mais? Tranquilamente. Eu vou dar um pouquinho mais de ânimo aqui. Opa. Freio é complicado. Tô com o pedalzinho do Logitech aqui. Achar um ponto com ele é bem difícil. No iRacing isso faz uma diferença danada. Ó, eu vou pegar e ó, a reta, as ondulações, as mínimas, o grip, a ondulação na curva. Ele não entra bobo na curva, não é o peso que está lá apenas. Tem muitas informações que estão vindo lá junto, tá? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou me propor a dar um pouquinho mais de... No meu caso aqui, como eu trabalho carro a carro, eu sempre deixo... Então aqui, ó, eu aumento opa, vou para 1.2. Puta, só isso. Não é bem só isso, tá? Vamos lá. A minha ideia ali, ir devagar, é para eu achar o ponto ideal para mim do grip. Que tem que ficar numa posição coerente. Não pode ser uma coisa bizarra. Ó, aqui já ficou bem interessante. Você sente a borracha, né? Aquele efeito de borracha, né? Traz um placebo interessante. Primeira vez que eu senti isso foi no Frex. Isso é muito, muito pesado. Pra mim aqui, esse ponto nesse carro já estaria ideal. Pro meu gosto, tá? Eu não iria além disso aqui não. Nessa configuração. Essa configuração aqui eu estou usando um pouco de filtro. Mas tem configurações totalmente sem filtro. Dificilmente eu uso, dependendo do carro. Tem carro que dá para usar, tem simulador que dá para usar. Mas tem simulador que você tem que pôr um pouquinho. Pelo menos ali para você não brigar tanto com o volante. Pior, né? Opa. Não, bate não. Bateu. Aí você fala, puta, e bateu e foi atenuado. O iRacing já há muito tempo faz essa atenuação de pancada, né? Mas é isso, eu queria... A ideia principal aqui é mostrar um pouquinho de como é previsível o comportamento para cada carro. Isso para mim é muito importante, né? É muito importante esse previsível. Eu coloquei no iRacing porque a saída dele é interessante, mas o R-Factor 2 também, com essas configurações, fica soberbo, né? Eu vou fazer aí eu vou trazer vídeo 1 a 1 de simuladores. Na verdade eu vou trazer bastante conteúdo nesse sentido, porque existem alguns carros que tem umas configurações bem bizarras, sabe? Você sente que realmente o asfalto tá ali embaixo, né? Que quando você entra, você começa o ponto da curva. No R-Factor, isso aqui no R-Factor eu ainda acho mais gostoso ainda do que aqui. Que você tem que... Do que aqui no iRacing. Já no auto... esse meu freio... Cara, é impressionante como você não tiver uma contenção de freio. É complicado. Mas se você pega, por exemplo, no Automobilista 2... A quantidade de filtros que tem lá é pesado. Então, por muito pouco, qualquer coisa já tem uma subida. Então você tem que usar mais amortecimento. Tá? Vamos para outra parte do vídeo. Vamos lá, galera. Falar de DAE é muito bom, DAE é muito legal. Mas vamos falar de alguns prós e alguns contras aqui, porque existem os contras também, tá?
Os prós aí eu vou levar em consideração que quando você estiver montando, você tenha conhecimento e saiba o que você está procurando, que você saiba procurar um motor, que você saiba fazer toda a parte aí, tá? Então vamos lá. Para mim o primeiro ponto positivo de ter um DAI é exatamente o custo dele. Esse conjunto meu saiu montado por R$6.500. Claro que aí eu já tinha e tudo mais, mas ficou um conjunto que, se eu tivesse conhecimento, se eu tivesse a expertise, tivesse a capacidade de eletrônica, essa coisa toda talvez ficasse mais barato. Talvez ficasse mais barato, mas como eu não tenho, mesmo o Henrique sendo o intermediário aí, né, o intermediador desse custo, ficou excepcional, porque eu não conseguiria nessa faixa de preço comprar um equipamento nessa faixa de potência, principalmente tendo aí essas características que eu citei aí durante o vídeo, tá bom? Então esse é o primeiro. Segundo, que aí para mim é bem legal também, você tem a liberdade de fazer ele da forma que você achar melhor. Eu pedi para ter toda a potência liberada, mas você pode não querer, né? Então é uma liberdade que eu acho muito, muito importante. Então esse aí já seria um segundo ponto muito importante. Terceiro ponto positivo. Aí no caso eu estou falando baseado em cima da MC. Cara, eu não tive problema em nenhum simulador. Eu vou trazer até vídeos em simuladores clássicos, porque eu tenho os meus clássicos aqui, não dá para ficar sem eles, né? Um quarto ponto que eu achei bem primordial no caso dos DAI é que, assim, hoje a divulgação está muito grande, né? Não é como antigamente, que era muito difícil, cara. Era muito difícil. Então eu coloco sim isso como um ponto positivo. Quanto mais pessoas divulgarem, quanto mais pessoas fazerem, vai se tornando mais fácil ainda, tá? E o quinto que eu coloco aí como ponto positivo é que o DAI, ele não tá só para quem acha, ele tá só aqui com a gente aqui, com a questão do custo. Não tá. Tem muita empresa por aí que aprende com a galera do DAI, tá bom? Então, para mim também isso é um saldo positivo, porque ele não deixa parar, evolui e as coisas vão acontecendo. A gente pega lá da época de 2013, que o Leopoldinard estava no mercado, e olhar hoje a quantidade de Direct Drive, nossa, e é surreal, né? E ter essa possibilidade de fazer. Provavelmente vai evoluir muito mais, mas hoje é isso. Pontos negativos? Tem. O primeiro ponto negativo para mim é justamente a dificuldade. Porque eu parei para fazer uma conta básica, o que eu precisaria aprender, ter de conhecimento para montar? Eu não montaria. Por isso que eu falei, foi mais vantajoso pagar, né? Então esse é um ponto negativo, é bem complicado para você montar. Segundo ponto negativo, nós não temos todas as peças aqui no Brasil, né? A Vesk você não tem, ela é cara. E aí remete ao primeiro ponto negativo. Se você for tentar fazer e você errar, você queimou uma Vesk. É caro. O seu projeto acaba ficando mais caro do que deveria. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você mesmo decide por montar, tenha essa expertise. O terceiro ponto que eu acho complicado é que, assim, negativo dos DAI, é que tem muita informação legal, mas também tem uma quantidade de informações que não estão disponíveis. E que não tem como um tutorial, não tem como eu chegar aqui para você e falar. Porque não é tão simples assim. Veja, o Henrique, ele montou com vários tipos de motores. Pelo menos uns 3, 4 tipos de motores que a gente fez esses testes. Cara, cada um apresentou uma bucha diferente. Então lidar com isso é bem complicado, né? Então, beleza, uma empresa pega o mesmo modelo de motor e ela mantém. O DAI, eu fiz o meu nesse modelo, você vai achar um outro motor e normalmente vocês vão procurar um motor o mais barato que você achar. Tá? Então isso é uma desvantagem. Essa variedade ela pode ser uma desvantagem. E a informação mais restritiva. Galera, essa informação mais restritiva ela é curiosa, que ela vai aparecer para você quando você estiver montando. Então você tem que montar para ver o que acontece. E em cima disso você achar a solução. E é claro que cada um vai achar a sua solução, né? Acho que é o quarto agora, né? Ponto negativo dessa história toda. Nós não temos, aliás, tirando o WGF, nós não temos alguém que goste do AV, que entenda o AV e que entenda a galera do DAI.
Eu sei o que é bater na porta, de porta em porta, para fazer um corte, para fazer uma dobra, para fazer um desenho. Isso é muito complicado. O que facilitou é que eu já tinha alguns conhecimentos, alguns contatos, então foi fácil fazer suporte, foi fácil fazer pintura e tudo mais. Hoje, pelo menos o WGF está aí. Por que eu falo que isso é uma desvantagem? Se você pega o teu desenho aí e leva, sei lá, na CNC perto da sua casa, é difícil. Eu sei porque eu passei por isso. Nem todos aceitam, tá? Nem todos aceitam. Então, é uma desvantagem. Você vai depender de terceiros. É uma coisa que é gostoso fazer essa coisa toda, mas é uma desvantagem, tá? E para mim a pior das desvantagens, que alguns vão achar que não é, mas para mim é o preconceito. Galera, como o povo é preconceituoso com a coisa do DAI. Eu até entendo. Eu até entendo. Né? Porque o cara fala assim, o cara vai montar, ele vai pôr a fonte mais vagabunda que tem, ele não vai colocar nada com qualidade ali, né? Mas está na hora de pensar um pouco diferente da caixinha, tá? Eu te garanto, se eu pegar qualquer um das coisas que eu tenho aqui, o meu aro da WGF está chegando, o meu equipamento está aqui montado, a minha eletrônica está aqui montada, a qualidade dela é extraordinária. Ela é extraordinária, tá? Então, e hoje tem uma vantagem global nessa história toda, né? Nós temos motores aqui no Brasil que tem a Polycomp. Eu estou correndo atrás de mais alguns, vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa, tá? A minha conclusão é, se você está fazendo o seu DAI, você está fazendo aí a sua base, o seu Direct Drive, ou mesmo Policorreia, que eu também tenho um projeto Policorreia que eu vou trazer em breve aí, assim que eu conseguir. Tem duas coisas que você não deve pensar, na minha opinião. A primeira, vou fazer o mais barato com o melhor. Isso não existe, tá? Não existe o barato. Né? Não existe. Você, na verdade, pega o custo-benefício. Qual é o custo-benefício? Eu tenho equipamento que nenhuma outra empresa ia conseguir me entregar nessa qualidade, nessa potência, do jeito que eu quero, é o preço que eu paguei. Legal. Agora, eu vou lá e monto, sei lá, um equipamento na faixa aí de um Logitech por R$300 e falo que vai ficar melhor que um Logitech. Vai, não vai. Acredite em mim, não vai. Não vai. Lembre-se, fazer um motor virar para a direita e para a esquerda, tendo força, até eu acho que eu consigo fazer. Mas fazer ele fazer uma entrega coerente, fazer ele ser suave quando tem que ser suave, firme quando tem que ser firme, não é fácil. Não é fácil. Põe isso na cabeça de vocês. Não é fácil. Recomendo. Todo mundo tem que fazer DAI mesmo. Eu recomendo. Mas entenda, não é fácil. Tá? Provavelmente deve ter outras coisas que vocês olham como vantagem, como desvantagem, mas essa daí foi essa que eu vi, porque eu já vivencio desde lá da época do F4R, né? Então eu já sei mais ou menos aí onde são as coisas mais complicadas. Do mais, galera, vão vir vários vídeos aí no decorrer dos dias aí, em cima de simuladores, em cima de carros específicos. Tem alguns carros que eu quero falar sobre eles. E eu espero que isso seja mais um estímulo. Eu tento ao máximo, na verdade, trazer no canal informação para você buscar. Né? Se eu já conseguir que você, com isso aqui, busque, comece a pesquisar, que entre no grupo, que converse e fala, cara, eu posso de repente não conseguir fazer toda essa parte eletrônica, mas hoje nós temos quem faz. Porra, isso é muito bom. Mas eu preciso saber que motor usar. Hoje a gente já tem lá no grupo, a Polycomp tá lá. Né? Mas você fala, não, eu não quero, eu quero pesquisar. No meu canal tem vídeos que eu explico como procurar motores, né? Entenda. As pessoas acham que eu vou comprar um MiG porque ele é o melhor. Não é melhor. Ele é o mais barato. Por isso que você comprou na China. Todo esse processo foi criado em cima disso, né? Existem outros muito melhores, mas que são caríssimos. Um lenço, por exemplo, seria extraordinário. Você nem acha isso aqui no Brasil. O Convergence, que você acha, mas só o motor é 15, 20 mil reais. Então, e a gente não está usando isso para um ambiente profissional. É um ambiente amador. Tá? E aí vem o meu ponto mais importante. Você decidiu ter um Direct Drive? Legal. Você decidiu fazer da forma mais pura que você quer? Legal. Só que isso pode e vai te machucar se você não tiver cuidado. Tá? Tenha isso em mente. Não é um brinquedo, não dá para ficar ali, você brincando com criança em volta, não dá. Aqui em casa eu tenho criança, ele sabe, eu não deixo ligado,
O volante tá lá, saca o volante, deixa guardado quando você for brincar. Vai andar com ele, tira o force feedback. E mais um aviso, galera. Isso é questão de saúde. Cuidado com a quantidade de força que vocês usam. Eu sei que tem uma questão que às vezes o motor é 8 ou 80. Mas cuidado com isso, tá bom? Galera, esse é o meu review. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível. Mas de qualquer forma, se vocês querem ver mais algo específico desse equipamento, pode me falar, que eu trago aí sem problema nenhum, tá bom? Do mais, galerinha, grande abraço, fique com Deus e fui.